Beleza. Jovens, eu preciso começar essa aula dizendo para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. Chegou, jovenzinhos, a aula mais esperada da semana, longos 15 dias. Vocês estavam ansiosos por esse momento, não é verdade? Eu consigo sentir a energia da felicidade de vocês emanando, entrando pelo computador de vocês, passando pela rede da internet, chegando até mim aqui, que é algo sensacional, jovenzinhos. Bom demais estar com vocês, beleza? Espero que estejam todos bem. Espero que todos os familiares de vocês estejam bem também, beleza? Continuem se cuidando. Logo, logo, se Deus quiser, as coisas começam a se normalizar. E falando, inclusive, sobre essas coisas aí de se normalizar, não normalizar, jovens, a partir de hoje, vocês podem começar a fazer o simulado da Poliedro, né? Eu queria incentivá-los a participar desse simulado, tá bom? Nós estamos vivendo um momento novo para vocês quanto aluno, para nós quanto professores, para a escola, para a sociedade como um todo, não é verdade? E certamente, jovens, isso que nós estamos vivendo vai gerar mudanças, não é verdade? E em coisas que às vezes a gente nem imagina. Então, provavelmente essas provas, Enem, vestibular, vão sofrer alguma mudança devido ao que a gente está vivendo hoje. Não sei quais serão essas mudanças, não sei se vai ser uma mudança 100%, parcial, não parcial, mas enfim, vão acontecer mudanças, tá bom? Então, eu queria incentivá-los a participarem desse simulado. Por quê? Além de testar o conhecimento de vocês, vai colocar o corpo de vocês à prova, ficar tanto tempo sentado, respondendo uma questão na frente do computador. Enfim, é um treinamento bastante importante e bastante válido, tá bom? Qualquer mudança que aconteça, pouco provável que seja já para o ano que vem, mas para o ano seguinte, que vai ser bem o ano que vocês estarão fazendo vestibular, Enem. Então, vale a pena a gente começar a pensar em diferentes formas de testar nossas capacidades físicas e intelectuais, tá bom? Tiago, você perguntou se vale nota, né? Eu não tenho certeza sobre isso, porque todo o processo avaliativo do colégio está sendo reformulado devido à pandemia e tudo mais. Então, você tem que confirmar essa informação com a coordenação, tá bom? Então, conversa com a Jaqueline, manda uma mensagem para ela e ela vai saber dizer para você. Tá? Eu não tenho certeza, não posso afirmar isso para você, tá bom? Converse com ela, porque eu não sei se sim ou não. Então, você não faz, vale nota? Não sei. Então, confirma com ela. Beleza? E, jovens, eu quero, nessa aula de hoje, conversar com vocês sobre receptores elétricos, tá bom? Na nossa última aula, que não foi semana passada, que foi feriado, nós conversamos sobre geradores elétricos. Então, qual que era a função de um gerador? Era fornecer uma diferença de potencial para um circuito. Então, nós já tínhamos visto que o circuito funciona a partir da passagem de corrente elétrica e que a corrente elétrica só se estabelece no circuito quando você tem diferença de potencial. E quem vai fornecer a DDP para o circuito é o gerador. Essa é a função do gerador, fornecer a DDP para o circuito. E por que ele tem que fornecer a DDP para o circuito? Porque tem alguém que vai consumir essa DDP. E esse alguém que vai consumir a DDP é o receptor elétrico. Tá bom? Então, é por isso que a gente tem que ter o gerador, porque tem um receptor que vai consumir essa energia elétrica. E aí, como que eu represento meu receptor no circuito? Jovens, o desenho é exatamente igual ao do gerador, tá bom? Você tem uma diferença de potencial e uma resistência. Só que essa diferença de potencial ela é chamada de E'. O que representa esse E'? É uma força contra-eletromotriz, abreviado como FC. Força contra-eletromotriz. Jovens, quem deu esse nome foi muito infeliz, porque ele colocou força no nome, não tem nada a ver com força. É uma diferença de potencial. Então, fique esperto com isso. Muitos alunos erram questões teóricas por isso. Tá? Apesar do nome dizer força contra-eletromotriz, não é força. Tá bom? É uma diferença de potencial. E a resistência interna é um R'. O R' é a resistência elétrica do receptor. Beleza? Então, são as duas relações importantes que nós temos para esse desenho. Jovens, qual que é a principal diferença, além do nome, né? E' e R'? Nós temos uma diferença no sentido da corrente elétrica.
A corrente elétrica no gerador, ela saía da placa positiva. Aqui, ó, a corrente elétrica, ela chega na placa positiva. A placa positiva, jovens, é essa plaquinha maior, a placa negativa é a menor. Isso significa que aqui eu tenho excesso de prótons e aqui excesso de elétrons? Não. Fiquem atentos, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Placa positiva é a que tem maior potencial elétrico. Placa negativa é a que tem o menor potencial elétrico. Tá bom? Então, maior potencial e menor potencial. Outra pessoa que foi infeliz, quem convencionou isso também, né? Porque por mais e menos, a gente na elétrica associa a positivo e negativo. Tá bom? Mas aqui é maior e menor. Se vocês observarem, jovens, eu não vou seguir exatamente a mesma sequência do livro, porque eu não tenho livro impresso e não foi disponibilizado para mim ainda o digital. Então, eu estou indo só pelo roteiro de estudos que eu tenho. Eu não tenho exatamente a sequência do livro. Mas tudo que tem no livro eu vou falar, o que tem aqui tem no livro também. Tá bom? Beleza. E aí, jovens, como é que eu explico o que está acontecendo aqui através de uma equação? Vejam só. O gerador produziu uma força eletromotriz, perdia um pouco da tensão dele mesmo, e o resto que sobrava ele mandava para o circuito, que era a tensão U. Então, essa tensão U chega no receptor elétrico. Como que o receptor consome essa tensão U? Parte vem aqui para a força contra-eletromotriz. E essa parte que vai para a força contra-eletromotriz é o que sobrou do que foi consumido pela resistência interna, que é R' vezes I. Então, da tensão total que chega no circuito, parte da tensão é gasta na resistência interna, e aí o resto, o que sobra, é que vai para a força contra-eletromotriz. Percebe como o nosso sistema é péssimo, Jonas? Como ele é horrível. Por quê? O gerador, vamos supor, produziu 100 volts de tensão. Perdeu 10 volts na resistência interna dele. Sobrou 90, que foi para o circuito. Os fios do circuito, os outros equipamentos, consomem mais 20 volts, por exemplo. Sobrou 70. Esse 70 é o que chega no meu receptor. Aí o receptor perde mais 20 na resistência interna dele. Sobrou 50. E é esses 50 volts que vai para a força contra-eletromotriz, que eu realmente vou usar para transformar energia elétrica em outro tipo de energia. Percebe o quanto de perda nós temos ao longo do caminho? É muita coisa. E, jovens, pasmem, nós pagamos pela energia total, não pela consumida. Eu vou usar, por exemplo, que você consome na sua casa 100 kWh de energia. Não sei, estou chutando, tá bom? Mas para chegar a 100 kWh de energia na sua casa, tem que sair da usina hidrelétrica 150 kWh, porque 50 se perde ao longo do caminho. Você vai pagar pelos 150, jovens, não pelos 100 que chegaram. É pelos 150 que teve que ser produzido. Beleza? Então a gente paga pela energia que foi perdida ao longo do caminho também. Por isso que o sistema é tão caro, isso encarece o sistema. Hoje o maior desafio dos engenheiros elétricos é qual? Minimizar essa perda de energia ao longo do processo. Não só dos engenheiros elétricos, né, mas dos equipamentos em geral. Né? A gente quer otimizar esse rendimento, minimizar a perda de energia ao longo do processo. Tá bom? Equação do primeiro grau, jovens. Como que eu faço? Como que eu represento essa equação num gráfico? Se ela é uma equação do primeiro grau, o gráfico dela vai ser uma reta. Então, eu vou fazer aqui o gráfico da tensão medida em volts em função da corrente elétrica I medida em ampere. Pensa com o tio Everton aqui, ó, jovens. Se eu penso no primeiro caso, em que a minha corrente elétrica I ela é zero. Se a corrente for zero, essa parcela some. 0 vezes R é zero, vai ficar U igual a I. Então, para a corrente elétrica igual a zero, nós temos que a φ ela é a própria força contra-eletromotriz. A partir do instante que a corrente elétrica vai aumentando, eu aumento essa parcela que eu estou somando. Consequentemente, eu tenho uma reta crescente. E ela cresce para o infinito e além, jovens? Não, ela vai ser limitada. Quem que limita essa tensão? É a corrente. Que corrente? A corrente de curto-circuito.
Se vocês lembrarem lá de geradores, eu sei que é difícil, né, que já fazem 15 dias, mas a corrente máxima que podia passar no circuito era a corrente de curto-circuito, que era, no caso, ideal. Então, o máximo que eu posso ter no gerador também é a corrente de curto-circuito. Apesar de saber que na vida real não vai acontecer, porque eu vou ter tanta perda de energia ao longo do processo que vai parar por aqui assim, ó, a corrente máxima que eu vou conseguir estabelecer de verdade. Mas, num caso ideal, onde não tivesse perda, seria aqui, na corrente de curto-circuito. Tá bom? Então, ó, representação do receptor num circuito, significado do E' e do R', força contra-eletromotriz e resistência interna do receptor, equação do receptor e o gráfico que representa aquela equação. Beleza? Agora, jovens, eu falei para vocês que na vida real tem perda de energia. Mas pensando num sistema ideal, como que eu vou ter um receptor ideal? Vou dar 2 segundos só para vocês anotarem esse gráfico. Vou precisar apagar o gráfico ali para dar sequência na nossa análise. Ó, eu vou pensar aqui então, ó, num caso ideal. Ó. Não é um caso real, é um caso ideal. Nesse caso ideal, jovenzinhos, eu vou dizer que eu tenho resistência interna igual a zero. Ou seja, é um receptor que não dissipa energia, ele só transforma. Olha que coisa bonita. Se a minha resistência interna for zero, jovens, independente do valor da corrente, zero vezes qualquer valor vai dar zero para essa parcela. Então, eu posso dizer que quando a resistência interna é zero, a tensão ela é a própria força contra-eletromotriz. E aí, ó, a corrente pode aumentar, pode diminuir, acontecer o que for, que não vai mudar essa relação. Então, a análise gráfica desse sistema, ó, ideal, fazendo tensão em função da corrente elétrica e vai fornecer para nós um gráfico de inclinação zero. Ou seja, é constante essa φ, não aumenta nem diminui. Ela não sofre influência da corrente. Mas se a resistência interna desse receptor for zero. Tá bom? Então, essa é a relação que nós vamos ter para um caso ideal num receptor elétrico. Tá bom? Gatinhos e gatinhas, até aqui. 2 segundinhos para perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Eu tenho que ver o que eu vou falar na sequência. Tonight. Suave? Fechou. Então, eu quero passar para vocês, jovens, uma análise que eu não sei se tem no livro de vocês, mas eu acho que não tem. Tá bom? Que é entender essa interpretação de gerador e receptor a partir da energia, que é uma análise comum do nosso cotidiano e que o Enem costuma cobrar normalmente. O Enem costuma cobrar normalmente de nós, tá bom? Então, eu quero fazer essa comparação em termos de potência. Potência útil, potência total e potência dissipada. Tanto para o gerador quanto para o receptor. Tá bom? Então, vamos construir juntos aqui.
Então, a potência total, potência dissipada e, por último aqui, potência útil. E aí, para geradores e para receptores. Essa vai ser a nossa análise, tá bom? E a gente vai pensar a partir das equações que nós já vimos de potência, π, pri e pur. Beleza? Então, a análise de potência. Eu vou dar 2 segundos para vocês anotarem para a gente ir construindo juntos aí. Vamos lá? Jovem gerador. A potência que a gente vai pensar aqui, como ela é elétrica, está associada à diferença de potencial, tá bom? Então, qual que é a diferença de potencial total produzida pelo gerador? É a FEM. Então, eu vou dizer aqui que o meu gerador, usando a equação do π, vai ter a equação de E vezes I. A tensão dele, que é a força eletromotriz, vezes a corrente P. Porém, ele dissipa um pouco de energia na resistência interna dele. Então, a potência dissipada vai ser a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. R vezes I ao quadrado. Legal. Na potência útil, jovens, é aquilo que sobrou. Então, ele produziu E de tensão, perdeu um pouco na resistência interna, e o que sobrou é a tensão U, que vai para o circuito. Então, é a nossa famosa equaçãozinha do π, que é o que a gente usa para o circuito elétrico. Olha que bacana. E aí, jovens, a potência útil do gerador, aquilo que ele manda para o circuito, é o que vai chegar no meu receptor. Então, aqui a minha potência total é o π. Porém, só um pouquinho, jovens, que eu estou admitindo um ser humaninho aqui. Porém, chega a π, ele tem um pouco de potência que é perdida na resistência interna dele. Então, eu vou ter aqui uma potência dissipada, que vai ser R' vezes I ao quadrado. E aí o resto, o que sobra, é que vai ser usado realmente para transformar em outro tipo de energia, que vai ser a potência útil, que vai ser o E' vezes I. O que é essa potência útil, jovens? Por exemplo, um computador. A tensão que chega na tomada, que seria a tensão total, é de 110 volts. Porém, por exemplo, o meu notebook que está ligado aqui agora, ele tem um pouco de tensão perdida no próprio circuito dele. Então, vamos supor que sobre para o computador funcionar, iluminar a tela, emitir a luzinha que sai ali do lado da câmera para processar as informações ali dentro, uma tensão de 90 volts. Então, chegou 110, perdeu 20, é 90, que realmente vai ser usado para as funções daquele dispositivo. Beleza? Então, o E' é a tensão associada à conversão de energia para o fim daquele equipamento. Tá bom? Importante, anotem, jovens, porque eu acho que no livro de vocês não vai ter. E como vocês têm uma dificuldade grande, né, porque são muitas equações, identificar qual equação você vai usar, foi fazer um exercício, ele pediu tal, potência útil, dissipada total do gerador, do receptor, você vem para a tabelinha e localiza qual você precisa. Depois de tantos exercícios que você vai fazer, você acaba memorizando. Mas para começar a treinar, dá um ganho aí. Tá bom? E para encerrar essa discussão, jovens, eu quero conversar com vocês sobre o rendimento. Tá bom? Então, vou dar 2 segundos para quem não anotou, anotar. Qualquer coisa, se estiver demorando para anotar aí, dá um print na tela, porque eu já vou apagar.
Então vamos lá. Jovens, rendimento, nós vamos representar por essa letra aqui, ó. Beleza? N de rendimento. Tudo a ver, né? O que vai ser o rendimento, jovens? O rendimento vai ser a potência útil do teu dispositivo dividido pela potência total. Então, ó, se a potência útil for igual à potência total, a divisão vai dar 1, rendimento 1, 100%. Se a potência útil for menor, que é o que acontece na maioria das vezes, você vai ter um resultado que vai dar 0, alguma coisa. Tá bom? E aí você não vai ter um rendimento de 100%. Para você fazer o cálculo em porcentagem do teu rendimento, você só multiplica isso aqui, ó, por 100. E aí você vai ter o rendimento do teu dispositivo. Também importante essa equaçãozinha, anotem aí. Fechou? Potência útil pela potência total. E aí a equação da potência útil e da potência total, tanto do gerador quanto do receptor, vocês tinham na tabelinha anterior que eu tinha passado para vocês ali. Tá bom? Aí você pode calcular a potência separada e substituir aqui, ou pode pôr a equaçãozinha e fazer a álgebra necessária. Você escolhe. Tá? Fechou, jovens. Fechamos um ciclo aqui de analisar circuitos elétricos em termos de energia. Então, eu produzo tanto, perco tanto ao longo do caminho, consigo usar tal porcentagem, isso vai ter um rendimento de quanto, qual que é a potência útil dissipada total. É uma interpretação bastante comum aí de acontecer para o Enem. Beleza? E o que eu quero conversar com vocês na sequência são sobre as pontes de circuito. Eu quero falar especificamente da ponte de Houston, tá bom? Que vai ser uma ponte mais comum de aparecer e que dá tempo de nós conversarmos com tranquilidade hoje. Existe também a ponte de fio, mas daí a ponte de fio são cenas dos próximos capítulos, não vai ser hoje. Então, ponte de Houston. Nós vamos ter esse sisteminha aqui, ó, jovens, com resistores, tá? Se vocês estiverem acompanhando com o livro, jovens, isso aqui já é capítulo 6, tá? Olha que coisa bonita isso aqui, né? Eu tenho aqui ó, um resistor 1, resistor 2, resistor 3 e resistor 4. Beleza? E aí, jovens, eu vou estabelecer nesse circuito uma diferença de potencial. Eu vou colocar a diferença de potencial entre os pontos A e B. Estabeleci DDP entre A e B. Se eu fiz isso, eu sei que vai ter corrente elétrica. Então, sai uma corrente elétrica aí aqui do ponto A. Quando chega no nó C, parte da corrente desce, parte da corrente sobe. Vou chamar essa aqui desceu de 1 e essa de 2. E aí, quando chega no ponto F e no ponto D, galera, o que vai acontecer será? A corrente de baixo sobe? Não. A de cima desce? Ou ela se divide em parte, vai pela diagonal, parte sobe? Enfim, o que vai acontecer aqui? É uma loucura. Eu não quero que passe corrente elétrica de D para F ou de F para D. Para não ter corrente elétrica, quanto que tem que ser a DDP? 0. Então, o que eu preciso é que a DDP entre os pontos D e F seja 0. Eu preciso disso. Porque se a DDP entre D e F for 0, não vai ter corrente descendo nem corrente elétrica subindo. Tá bom? Essa é a condição da ponte de Houston. Mas e aí, quando que isso vai acontecer? Moleza, 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 jovens. Isso vai acontecer quando o produto cruzado dos resistores for igual. Então, eu fiz aqui, ó, R1 vezes R3
E tem que ser igual a R2 vezes R4. Se essa relação for válida, se essa igualdade for válida, eu posso afirmar que a diferença de potencial entre F e D é zero. E aí você está perguntando, professor, o que é esse G que tinha aí no meio? Isso, desculpa, eu só vi agora a pergunta, Marcelo. Mas é o resultado da divisão vezes 100 que vai dar a tua porcentagem, tá bom? R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Se o produto cruzado realmente for igual, eu posso afirmar que o FD, a diferença de potencial entre F e D é zero. E aí, jovens, esse carinha que estava aqui no meio é um galvanômetro. O que vai ser um galvanômetro? Ele só mede corrente elétrica, só isso. Só que ele é super sensível. Enquanto um amperímetro só mede correntes comuns, digamos assim, ele é hipersensível. Se passar um elétron aqui, ó, ele vai detectar e vai acusar que passou um elétron ali. E o objetivo é que não passe nenhum elétron. Por quê? Lá na frente a gente vai usar isso aqui para outros fins. Tá? Mas por enquanto a gente tem que saber isso. Que não pode passar nada de corrente. Se passar, ele acusa. Então eu sei que tem um galvanômetro ali. Essa é a deixa para que eu aplique a condição de DDP zero. E ela vai ser válida se o produto cruzado for igual. Uma aluna me perguntou na outra sala, professor, por que o produto cruzado? Para chegar a essa conclusão, galera, é uma dedução algébrica bastante longa. Então, eles trabalham com o potencial em cada ponto do circuito, vão fazendo as diferenças de potencial, vão trabalhando ponto a ponto, e depois de uma álgebra imensa, chega nessa conclusão. Para nós, o importante, por enquanto, não é essa álgebra, é saber que existe essa relação. E estabelecer ela é muito fácil, galera, é só fazer o produto cruzado. Aqui é 2, aqui é 6, aqui é 4. Quanto que tem que ser o R4? Bom, 2 vezes 6, 12. 3 vezes quanto que vai dar 12? A4. Então, o resistor 4 tem que ser de 4 ohms. É só isso. Essa é a análise, tá bom? É simples realmente de ser resolvido a ponte de Houston. Existe uma outra ponte que é chamada ponte de fio, tá bom? Mas a ponte de fio eu não vou trabalhar com vocês hoje. A ponte de fio eu vou trabalhar com vocês na próxima semana, junto com as leis de Kirchhoff. Por quê? Porque, imagina o seguinte, se eu tivesse uma DDP aqui, que não fosse zero, eu fiz o produto cruzado e vi que não é igual. Deu ruim, já. Por quê? Vai ter parte da corrente subindo de F para E, um pouco aqui de F para D, então vou ter corrente passando em todos os ângulos, aí eu pego. Eu não consigo mais resolver esse circuito do jeito tradicional. Aí eu vou ter que usar um método para isso, que são as leis de Kirchhoff. Tá bom? Então, as leis de Kirchhoff vão me ajudar a entender como resolve isso quando passa a corrente por aqui, quando tem o ponto de fio, que é o caso mais sofisticado. Inclusive, jovens, no mural, eu postei para vocês hoje o planejamento dessa semana, e lá tem um exercício de atividade complementar que vai envolver ponte de Houston, que foi um exercício do Enem. E ele é um pouquinho chato de ser resolvido. Não é difícil matematicamente, só que é um raciocínio longo para resolver. E daí eu postei também um link de um vídeo de um professor resolvendo passo a passo o exercício. Então vocês vão lá, leiam o enunciado, tentem resolver e depois corrijam com o link indicado. E vocês vão entender quão complexo isso aqui pode se tornar quando você tem uma diferença de potencial estabelecida no sistema. Tá bom? Agora, jovenzinhos, questionem e perguntem. Vai lá. Então, tem outra coisa que eu preciso conversar com os senhores. Dá 3 segundos. Beleza. Galera, seguinte. Eu desconfio, não tenho certeza, mas quase 90%, de que quem realmente está estudando em casa, eu aconselho fortemente que todos vocês estudem, jovens, mas eu tenho a impressão assim, de que quem está estudando
deve estar tendo muita dificuldade com a física A, tá? Eu tenho consciência disso, jovens. Por quê? É um conteúdo difícil. Elétrica tem muito raciocínio abstrato, é difícil de você entender e ver o que está acontecendo. E aí, à distância, por mais que eu poste canal de vários professores, que eu grave uma aula ou outra com exercício, enfim, à distância você não está ali vendo a dúvida na hora, explicando, enfim, tudo isso complica, é um processo todo novo. Então, eu sei que vocês devem estar sofrendo e tendo muita dificuldade com a minha frente, tá? Então, eu vou conversar com o colégio e vou propor um horário para poder reunir vocês junto com a outra turma, né, online, para que a gente possa discutir exercícios, um outro momento fora de aula. Para quem quiser, para quem está com dificuldade, para quem quiser treinar junto. E aí a gente vai se reunir para resolver exercício, tá bom? Porque eu acho que está faltando isso, para a gente poder ter com mais tranquilidade na sequência do conteúdo. Eu sei que tem algumas coisas meio complicadas, que o colégio pode, que não pode fazer à distância, enfim. Caso isso não seja possível, eu vou gravar alguns exercícios resolvidos para vocês. E aí eu quero que vocês selecionem do livro de vocês quais exercícios vocês querem que eu faça, tá bom? Então não pegue todos os mais difíceis. Peguem alguns mais fáceis, outros de nível médio, outros de nível difícil. Para que a gente vá aumentando gradativamente a dificuldade dos exercícios. Não adianta eu chegar já com um exercício pauleira que ninguém acompanha. Então a gente aos poucos aumentando a dificuldade desses exercícios. Tá bom? Então já comecem a pensar, comecem a selecionar quais exercícios vocês querem que eu faça, desde qual parte? Desde geradores elétricos. Tá bom? Porque vai envolver daí circuitos, resistores, outros dispositivos, beleza? Então, de geradores para cá, geradores, receptores, selecionem alguns, e aí, na próxima aula, vocês me passam quais são, e a gente começa a organizar isso aí para nós treinarmos juntos, beleza? Eu não quero que vocês saiam, fiquem aí preocupados, desesperados com esse conteúdo. O meu objetivo é ajudar vocês e não complicar a vida de vocês, tá bom? Jovenzinhos, perguntinhas, questionamentos ainda, alguma, mandem agora. Então, nós vamos encerrar nossa conversa por aqui. Vamos voltar para o Google Sala de Aula. Vai lá. Suave, tranquilo? Nenhuma pergunta. Fechou. Então, jovenzinhos, eu encerro nossa conversa por aqui. Agradeço a atenção de vocês que participaram. Jovens, vocês têm colegas aí na turma, né? Devem ter grupos de vocês que vocês conversam. Nós temos 10 alunos na aula hoje só. Então, deem um toque para os colegas, perder essas aulas, mesmo que assistam as aulas indicadas, faz falta, tá bom? Então, isso me preocupa também. Dê uns toques aí para os colegas acompanharem as aulas também, beleza? Fiquem bem, jovenzinhos, e voltamos lá para o Google Sala de Aula, tá bom? Abraço e até semana.